Olá, Pátria Amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje um dia muito especial, aniversário da minha amada, da minha esposa, Elisânia Espinosa. 20 de dezembro de 2025, sábado, Deus tem uma palavra para você. Veja até o final. Hebreus capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Vou tentar ser breve, porque o texto ele vai se completando. Diz assim a palavra de Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiei por, quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Uma tradução diz que é o pai a todo aquele recebe por filho. Amém? Hebreus 12 é uma orientação para nós. A palavra de Deus é orientação para a nossa vida, para todos nós. Se você crê na Bíblia, aqui esse texto aqui ele vai estar nos mostrando que a aprovação de Deus é uma declaração de amor a Deus por nós, porque Ele não quer ver a gente caindo em buraco. Amém? Vamos aqui ao texto. Hebreus 12, 4 começa dizendo assim: Ora, na vossa luta contra o pecado. Meu amado, você que é crente de verdade, você sabe que isso aqui é uma afirmação clara para nós que entendemos a palavra de Deus. Quando nós nos convertemos, Deus não anula a nossa vontade. A nossa vontade, a nossa alma, assim, ele não muda a nossa condição de si, a nossa personalidade. Não muda. Ele muda o caráter, tá certo? Porque é necessário. Então, ora, na vossa luta contra o pecado, e é uma luta diária mesmo, querido. Amém? O cristão que tem consciência da verdade revelada em Jesus para a sua vida como seu Senhor e Salvador, ele sabe que a nossa luta é diária mesmo. O mundo ele tem muitas atrações, muitas coisas que são boas, mas para Deus não importa se é bom, importa se é correto. Amém? Porque tem tanta coisa boa, mas é contrário a Deus. E a nossa alma ela é tendenciosa a isso. E na alma é que é gerado o caráter mesmo, tá certo? Então, é, é, essa luta é uma luta diária em busca da santificação. Entenda assim, salvação me tornei santo. Santificação é viver como santo. É um estudo grande, mas dá para entender. Amém? Então a luta de um crente é diária mesmo. Somos provados todo dia, assim, tentado, mas o cristão, o apóstolo João recomendou o seguinte, 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ou seja, e o texto vai dizer, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus, entendeu? Nasceu de Deus, não pode viver no pecado, praticar. Tem que deixar esse cristão aí, esse evangelhozinho, água com açúcar e caldo de cana com pastel, venha do jeito que está e fique como está. Não é o evangelho de Jesus, não. É de homem. De homem que quer lhe enganar. E quem sabe do demônio. Então, o versículo 4 de Hebreus 12 vai continuar dizendo: ainda não tendes resistido até o sangue. Ora, essa expressão ela demanda assim que o genuíno crente ele sabe que os cristãos no passado sofreram, foram martirizados. O primeiro mártir da igreja de Cristo foi Estevão, depois Tiago e por aí segue. E no Coliseu, daquele louco lá do Nero, morreu muita gente na boca de leão, empalado. Oh Deus, queimado vivo. Mártires. E ainda hoje, meu irmão, nos países do eixo do mal, que são os países socialista, marxista, comunista, terrorista, eles continuam matando cristão. Nigéria, Paquistão, Irã, Arábia Saudita, por incrível que pareça, as Ilhas Maldivas, que o paraíso não é tão bonito, mas eles lá matam cristão também. Então, ainda hoje continuam matando. Por quê? Porque o sistema mundano está aí. Então, o crente é provado todo dia. Ele olha para o lado e vê o ímpio com um palácio e ele morando numa casa de taipa. Isso é meio louco, mas a nossa alegria não está
nas coisas, está em sabermos que temos um Deus, que é o nosso Deus. Amém? Então, assim, ainda não tem resistido até o sangue, é porque os irmãos têm que pensar nisso. Quando o escritor chama a atenção, porque eles ainda não tinham entendido que os cristãos já estavam sendo martirizados, e serão martirizados, e continuarão sendo, até a volta de Jesus. Amém? Quem segue a Cristo tem que saber isso. Aí o versículo 5 vai dizer: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ou seja, Deus, na sua palavra, mostra as exortações, as orientações, para que a gente perceba e tenha uma compreensão de ter uma postura de filho de Deus. Aquele que é nascido de Deus pela fé. Leia João capítulo 3, Evangelho de João. Do 1 ao 6 você já vai entender, mas lê o capítulo todo. João 3. Amém? Então, não se esqueça, a palavra aqui está chamando a atenção para você que é crente e você que vai crer ainda, porque Deus quer te salvar. Então, não se esqueça da exortação como filhos que discorre, que vem de Deus pela palavra. Amém? A minha irmã Maria Marçal, uma serva de Deus, tão jovem, mas ela parece se esqueceu um pouquinho. Um dia desse caiu um negócio no palco aí que ela estava cantando, feriu algumas pessoas, acho que está na hora dela acordar. Porque Deus manda umas orientações meio estranhas, para quem é crente discerne. Amém? Então, o versículo 5 vai dizer isso. Não se esqueça da exortação que Deus faz. Deus exorta seus filhos. O versículo 5 vai continuar dizendo assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Amém? É de extrema necessidade compreendermos que, como filho de Deus, quando o Senhor está nos corrigindo. E isso, irmão, é espiritual. Deus, ele vai e é também invisível, mas é uma ação de Deus corrigindo. E às vezes vem através de coisas que você nem imagina. O profeta estava meio doido. Balaão, grana era com ele mesmo. Como os que tem aí hoje em dia. Grana era com ele mesmo. Mas ele falava e acontecia. Foi preciso a jumenta falar com ele. Presta atenção. Ah, que eu fosse boca dessa jumenta hoje para falar contigo, para tu entender a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, arrepender-se e crer. Amém? Glória a Deus. Esse episódio da jumenta está lá em Deuteronômio capítulo 21 a 22. Leia lá. Amém? Olha, quando diz não despreze a correção, o genuíno crente, ele sabe, ele identifica claramente quando Deus está lhe corrigindo. Porque ele sabe se pecou ou não, se desagradou a Deus, ele sabe. Então ele sabe quando Deus está lhe corrigindo. E nesse caso, para um crente, é só se arrepender do pecado que você está fazendo, deixar, não praticar mais, pede perdão a Jesus e segue em frente. Você é filho. E se Deus está corrigindo é porque você é filho. Se não é filho, pode chutar o pau da barraca que Deus deixa por tua conta. Mas quem é filho, Deus corrige. Glória a Deus. E o versículo 5 vai continuar dizendo assim: Nem desmaiei quando por ele és reprovado. Olha, quando nós enfrentamos uma dificuldade, o cristão aí começa a dizer, a botar a culpa em Deus, né? Olha, Adão botou culpa na mulher, a mulher botou culpa no diabo, o diabo, quem botar a culpa, ficou aí, é o culpado mesmo. Foi ele quem iludiu. Então a gente fica procurando desculpa, quando deveria se arrepender. Mas eu quero te dar uma explicação nessa parte do versículo 5, que ele diz: Não desmaiei quando por ele és reprovado. Olha, essa reprovação é pela prática do pecado cotidiano. Se você já creu, você foi salvo pela graça. E se arrependeu de verdade, você foi salvo pela graça e nasceu de novo. Isso aqui se refere ao pecado cotidiano que o crente é possível. Não é correto e não é o ideal, mas infelizmente é possível o crente praticar alguma besteira. Receber uma propina aí, uma resposta uma pergunta indecente e caminhar por ela, infelizmente. Neste caso, quando diz por ele és reprovado, o que é reprovado aqui é o pecado cotidiano, porque Jesus já te salvou e quando ele te salvou, ele não te leu mais dos pecados passados, não. Agora, se para viver é santo, vai viver em santidade, vai entendendo isso, porque Cristo reprova os pecados cotidianos, é nesse sentido que ele está falando, essa prática cotidiana. Não desprezeis
Entenda isso, que não é perca de salvação. Quem é filho, querido, e é corrigido por Deus. Não pense em perda de salvação aqui, não. Mas pense numa reprovação do pecado diário, que você precisa e eu nos arrependemos quando cometemos. Show? Davi fez isso, ele pegou diariamente, ele se arrependeu. Tá certo? Versículo 6 vai dizer assim: porque o Senhor corrige a quem ama. Olha, isso aqui está a lógica da paternidade. Se o pai não corrige um filho, humanamente falando, sei lá, tá vendo o filho querendo ir para as drogas, se metendo em confusão, criando problema. Problema, né, tirando. Né? Se o pai não orienta, isso aqui está a lógica da paternidade. Deus Pai, ele corrige. Isso vai reafirmar, esse versículo reafirma isso mesmo, que aquele que ama o filho corrige, aponta o caminho certo. Show? Eu oriento meus filhos. Como já são de maior, pode escolher. Os de menor a gente tem uma responsabilidade maior. E o versículo 6 termina dizendo: e açoita todo filho a quem recebe, a quem ele recebe. Olha, em alguns casos, só a correção, a boa conversa, que é o ideal. Você conversar, chamar, meu filho, tal, 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 vem assim, pá, 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 olhe, preste atenção. A orientação, a boa conversa, a correção nesse sentido é o ideal. Mas em muitos casos, meu irmão, precisa de um castigo maior. Quem sabe é hora de você tirar o smartphone da mão do seu filho, da sua filha aí com 4 anos de idade, que não quer nem almoçar, nem merendar, porque está ligado nesse negócio. Né? Tem hora que é preciso um castigo maior, mais firme, concreto, que dê um resultado físico, porque a gente às vezes precisa de um resultado físico. O ideal é a conversa, é orientar. Orientar no sentido de estar corrigindo, tá certo? Mas eu te digo pela palavra de Deus que o ideal é a conversa, orientar. Mas muitas vezes é necessário um castigo mais firme. E eu quero dar um destaque aqui, irmão, porque é importante. A Bíblia diz que chegaria um tempo que os filhos não respeitariam o pai. Já estamos nele há muitos anos, desde o princípio. Eu quero dar um destaque pelo seguinte: olha, o cristianismo progressista, essa questão de Deus castiga, olha, eles não aceitam isso, não. Ele diz que não, deixa eu castigar um negócio inaceitável na pós-modernidade. Então deixa o menino ser aí o que ele quiser. É o cristianismo progressista. Diz isso. Agora, olha só o que o socialismo marxista, progressista, comunista, satânico, diabólico diz. Eles defendem com muita garra a questão da ideologia de gênero. Chega, dói a minha alma. A Universidade de São Paulo, a última pesquisa era 200, já deve estar mais. Mudança de sexo de criança de 4 a 15 anos. Crianças e adolescentes. Isso é o sistema socialista. Você vê como ele combina com o cristianismo progressista? Você que é um pastor progressista que fica defendendo esse sistema, você está defendendo uma obra diabólica, contrária à vontade de Deus. Eu preciso dizer isso com firmeza para você, se você é líder e vai assistir isso aqui. Amém? E você que é pai, meu irmão. E nesse sentido, o Estado vai tomar conta do nosso filho e o Estado é quem vai mandar nele. Você notou como as duas ideias são iguais? O cristianismo progressista e o socialismo marxista. Entenda que é o que está sendo implantado no Brasil por essa esquerda maligna. E se você defende esse negócio, meu irmão, como crente, sinto muito, você precisa se converter de verdade. Amém? Então, essa ideia liberalista, essa ideia de que não, deixa o bichinho ser o que ele é. Não, meu filho. Deus corrige a quem ama, como pai. E um pai é o representante de Deus para a sua família. Se você está ensinando errado, você tem responsabilidade diante da sociedade e diante de Deus. Amém? Oh, glória a Jesus, abençoa, Senhor, quem ouvir esse texto e a tua casa seja abençoada. Deixa eu encerrar lendo o Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deves andar, e ainda quando for velho, não se desviará
dele. Olhe, querido, é um aprendizado que você ensinar é o que seu filho vai aprender. Ensine, busque coerência, não ensine aquilo que distorce a verdade do que Deus criou mesmo para sermos. Eu vou dizer isso com toda a alegria no meu coração. Deus só criou dois gêneros, macho e fêmea. O resto, amado, é a sua vontade, é o seu querer. Se eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa e Deus não vai me impedir. Mas há uma consciência de um Deus que me gerou e depois me fez entender essa verdade, me transformou em filho pela fé, porque ninguém nasce filho de Deus, não. Todo mundo nasce criatura. O filho é pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Leia lá João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a nossa nação. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom sábado. Glória a Deus.